Primeiro, Portinho, eu vasculhei hoje, né, nos portais, os nossos portais, né, Brasil 247, Revista Fórum, Diário do Centro do Mundo, Carta Capital, Brasil de Fato, e eu não vi matérias recentes, por exemplo, de ontem ou de hoje, a respeito do pleito em Porto Alegre. Então, a gente está disputando aí o pleito em cidades estratégicas, como Porto Alegre, São Paulo, né? Cuiabá, né, Mato Grosso do Sul, que é um estado muito bolsonarista, né, bolsonarizado, verde e amarelo, de norte a sul, de leste a oeste daquele estado, e a gente virou ali. E vai ser muito bonito, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí temos também Natal, que é aqui do lado, né, da Paraíba, né, estado vizinho nosso. Temos Fortaleza, um pouco mais ali em cima. Então, são lugares onde a gente está disputando diretamente. Mas, para mim, Porto Alegre é emblemático. Porque Porto Alegre é uma cidade, primeiro, que sempre teve um pensamento e um comportamento assim revolucionário, sabe? Transgressor no bom sentido, né? Que nunca gostou de permanecer na zona de conforto. Então, sempre houve uma resistência democrática genuína ali no sul do país, especialmente ali em Porto Alegre, né? E eu não vi essa eleição nos principais portais. Onde eu vi foi aqui, ó. Eu vou até colocar para você aqui, vou colocar só a chamada aqui da matéria e já te passo então a palavra para você trazer para a gente aí o que está acontecendo em Porto Alegre, né? Aqui está dizendo que o Sebastião Melo está na frente de Maria do Rosário, né? Isso para mim aqui é muito emblemático, né? E por quê? Porque assim que estourou o caos em razão das enchentes de Porto Alegre, a primeira coisa que Lula fez foi praticamente transferir um gabinete presidencial para Porto Alegre, para o sul do país. Criou uma secretaria especial para garantir toda a logística e todo o socorro necessário. Mobilizou mais de 20 mil pessoas ligadas diretamente ao governo, especialmente ao Exército Brasileiro, ao Ministério da Saúde, aos ministérios que providenciassem essa infraestrutura de ajuda imediata. Socorreu com dinheiro, fez campanha, participou de campanhas e o Pimenta esteve lá continuadamente. O que aconteceu? Ou o que está faltando para a gente, sabe, estar hoje, sabe, num processo de virada efetiva em Porto Alegre? Traz para a gente aí, Luiz Portinho, o cenário de Porto Alegre. A palavra é tua, meu irmão. Ô, Lennon, estou vendo aqui que estamos nos aproximando de 600 já na audiência, então vai crescendo o público aí, maravilha, né? Um abraço para todo mundo que está conosco aí. Lennon, pelo que eu vi, tu é do meu time, né? Tu vai consultar nos nossos portais, né? Tu não vai lá na mídia golpista, né? Atrás, no PIG, famoso PIG, né? Folha, Estadão, Globo e seus outros departamentos espalhados pelo Brasil, né? E, inclusive, eu deixo sempre esse conselho para a nossa audiência, para o nosso público querido aqui: desliguem essas mídias, a grande mídia corporativa brasileira. Utilizem o Brasil 247. O Brasil, de fato, é maravilhoso. O Brasil, de fato, é maravilhoso. O DCM, a Fórum e outros meios alternativos, né? E assim, Leno, esse é justamente um dos motivos do sucesso do Melo aqui em Porto Alegre. Um dos motivos. O grupo RBS, aqui no Rio Grande do Sul, é praticamente a mídia hegemônica aqui no Rio Grande do Sul, é uma sucursal da Globo, tá? Eles têm o canal de televisão, que é o canal da Rede Globo, que o local aqui é a RBS. Eles têm o jornal Zero Hora, que é praticamente o único jornal que a gente tem no Rio Grande do Sul. Tem o Correio do Povo também, mas o Correio do Povo é muito pequeno, muito pequeno. E eles têm rádios por todo o Rio Grande do Sul também. A Rádio Gaúcha espalha o seu sinal por todo o Rio Grande do Sul. Então, esse é um primeiro motivo do porquê o Rio Grande do Sul está tão à direita, com um pensamento tão à direita, com um sucesso de candidatos na direita, inclusive Porto Alegre, que, como tu falaste bem, é uma cidade sempre esteve na vanguarda, né, o Leno? Fórum Social Mundial
prefeituras do PT, na década de 80, 90, com orçamento participativo, com democracias populares efetivas, né? E até hoje, Leno, Porto Alegre ainda é uma cidade progressista. O Lula venceu aqui em 2022, tá? O Haddad quase venceu aqui em 2018, naquele momento terrível que a gente vivia de criminalização das esquerdas, especialmente do PT. Então, Porto Alegre tem essa tradição, tanto que a Maria do Rosário chega ao segundo turno, mas chega já numa condição complicada. O Melo fez 49,5% dos votos válidos, né? E aqui tem um detalhe interessante, né? Para o público, passa essa ideia de que o Melo fez metade dos votos já de Porto Alegre, não tem mais jeito. Só que o Melo não fez metade dos votos de Porto Alegre, ele fez 30% dos eleitores gerais. Porque 30%, Leno e Nadine, nem dei boa tarde para a Nadine, desculpa, Nadine, minha grossura, satisfação está contigo aqui também. 30% dos porto-alegrenses não foram votar, nem foram às urnas. Tamanha a desilusão com a política, né? Isso é uma realidade que a gente viveu por todo o Brasil, mas Porto Alegre e algumas outras cidades que eu andei vendo aí tiveram níveis ainda maiores do que a média brasileira, né? Então, 1/3 do eleitorado não foi votar. E do restante que foi votar, o Melo, então, fez esses 49,5%, mas 70% dos porto-alegrenses com direito a voto disseram não a Melo. Então, nós temos essa realidade aqui em Porto Alegre. 70% dos porto-alegrenses rechaçam a gestão Melo. E esse número, Nadine e Leno, olha que interessante. Praticamente o mesmo número que as pesquisas diziam lá em junho, agosto, é o mesmo número de pessoas que diziam que Melo era o responsável pelas enchentes em Porto Alegre, pelas cheias em Porto Alegre, aproximadamente 60%, 65%, e também 65%, mais ou menos, reprovavam a administração do Melo nas pesquisas realizadas ali em junho e agosto. Então, tu vê que a gente tem quase 2/3 dos porto-alegrenses dizendo não a Melo, mas ele está ganhando a eleição pela omissão dos porto-alegrenses de irem às urnas votar. E aí, só para fechar, Leno, um minutinho, eu acho que a grande estratégia da Maria do Rosário no segundo turno deveria ter sido buscar esses votos, que eu acho que foi feita, a campanha foi nesse sentido, e no debate com o Melo, além de aprofundar as críticas à questão da enchente, a Maria do Rosário tinha que colar no Melo, colar nele, o adesivo de Bolsonaro. Porque Porto Alegre não quer Bolsonaro, Porto Alegre rechaça Bolsonaro, Porto Alegre derrotou Bolsonaro. E, inclusive, nos debates aonde Maria do Rosário adotou essa estratégia, nos blocos onde ela adotou essa estratégia, Melo fugiu e não se identificou como candidato de Bolsonaro. Ele foge, assim como Nunes foge em São Paulo dessa identificação com Bolsonaro. Eu quero permanecer em Porto Alegre, eu deixo Nadine também à vontade, porque você coloca dois fatos muito importantes. Primeiro, que não é a maioria dos eleitores de Poa, da capital do Rio Grande do Sul, que estão decidindo essa eleição. Mas é aquela outra parcela, uma parcela muito grande, de quase 30%, que não estão indo votar por desilusão, e aí a gente não tem também como criticar essa galera, porque alguma coisa não está chegando, eles não estão conseguindo fazer a leitura correta da realidade. E aí vem, então, pronto, essa é uma questão, tá? Se por um lado, nós temos um prefeito que é, sim, responsável por boa parte daquilo que aconteceu em Porto Alegre, porque foi omisso, porque não fez a lição de casa, junto com um governador
petista que junto com esse grupo aí de mídia hegemônica no Rio Grande do Sul, esconderam o que o governo fez, o trabalho fantástico de logística, de resgate de vidas, de salvamento, de reestruturação, de solidariedade, empenhada, sabe, de uma forma maravilhosa do governo federal ali em Porto Alegre. Mas aí vem uma questão que eu ouvi, eu acho que foi no 247, ou foi numa das entrevistas que eu ouvi na revista Fórum. Sim, aqui no nosso canal a gente fala dos nossos canais que são do nosso campo. A gente não tem problema nenhum de divulgá-los. Que é o seguinte, eu ouvi, não lembro agora de quem, que o governo retirou o Pimenta exatamente agora no período eleitoral. Meu irmão, eu não entendi, eu fiquei para morrer, velho. Como é que o governo federal tira o camarada exatamente nesse momento em que a gente precisa tomar aquela cidade? Tomar não, eleger Maria do Rosário, democraticamente, como a gente sempre fez na trajetória do campo democrático. Como é que o governo me tira Pimenta, pelo amor de Deus, velho? Como é que se faz isso? Para mim, esse é o maior problema, porque a presença do Pimenta ali, desculpe me adelongar nessa intervenção, a presença do Pimenta ali era uma mídia viva. Uma mídia viva, a presença dele ali, eles, olha, o governo está aqui ao lado de vocês. Mas me tira exatamente quando o sofrimento não acabou. Porque secou o rio, acabou o alagamento, mas permaneceu o trauma, permaneceu a ilusão. Portinho, tu caiu, foi? Ou fui eu? Não, tu tá aí, né? Tá. Então, Portinho, é isso, eu queria te ouvir aí para a gente passar para São Paulo. E complementando isso que tu falaste, outro dado que também contribui assim é o Lula não vir a Porto Alegre no segundo turno. Eu acho que ele deveria ter vindo aqui. A gente viu o efeito que teve a ida do Lula a Natal, foi impressionante. A Camaçari, a gente viu o que foi o Lula em Camaçari, em Fortaleza e em São Paulo lá com o Boulos também, né? E eu realmente não consigo entender, deve ser alguma estratégia do Planalto de retirar o Pimenta justo nesse momento e do Lula não vir aqui. Talvez não queiram se incompatibilizar aí com uma futura administração do Melo, não sei. Talvez haja até um acerto, porque a gente sabe que o Lula, isso o próprio governo Lula falou, né? Integrantes do governo Lula falaram sobre isso, que houve uma composição com vários partidos de centro em vários locais, com PSD, com MDB, justamente vislumbrando 2026, né? Então, o Lula preferiu não ir para alguns locais para não se incompatibilizar com esses candidatos de centro que seriam eleitos e para ter o apoio em 2026. Então, sabe-se lá se já não há um acerto aqui com o Sebastião Melo para que o Melo ou apoie o Lula em 2026 ou fique numa posição de neutralidade, mas eu acho difícil que isso aconteça, né? Acho muito difícil, porque o Melo, é bom a gente lembrar um dado, né, que muita gente esquece. Em 2018, quando ele se elege com a alcunha de Melonaro. Ele é conhecido aqui em Porto Alegre como Melonaro. Tamanha a identificação dele com o bolsonarismo. Defendeu cloroquina durante a pandemia, foi aquele prefeito que não queria fechar nada, que não queria nem as escolas, ele queria que tivesse parado durante a pandemia, sabe? Então, esse é o prefeito que Porto Alegre está aí em vias de eleger. A luta vai até o final, né? Nós vamos com a Maria do Rosário até o final na luta, em campanha. Mas a situação aqui das 5 capitais eu acho que é a mais complicada, pessoal.